Olá, amantes da justiça, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Todas as pessoas têm a mesma oportunidade. Para Deus, Ele dá oportunidade para todas as pessoas. Jesus Cristo veio para que todos tenham vida, todos tenham a instrução. Será pregado para todas as pessoas. Todas as pessoas são amadas por Deus e Deus fica triste quando alguém se perde, quando alguém escolhe o caminho largo e tem as consequências ruins. Existe o inferno, existe a perdição, porque Deus quer. De que forma Deus quer? Deus quer a justiça. Deus quer que as pessoas sigam suas instruções para não sofrer, para não ter as consequências ruins. Então, quando eu digo que Ele quer que exista. Quando eu digo que Ele quer o inferno, não é que Ele deseja o inferno. Ele fica triste. Deus fica triste quando se perde alguém. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Então, o Filho é a imagem do Pai. Nós também somos imagem e semelhança de Deus. Nós ficamos tristes quando alguém se perde, né? Alguém que a gente ama. E Ele ama todos nós. Então, o inferno é uma permissão de Deus. Para quê? Para que haja a justiça. E aí, quem vai para lá é pela sua própria escolha. Então, quando eu digo que Deus quer, eu digo que Ele permite. Então, Deus permite que exista o inferno, que exista aos lugares de sofrimento, que as pessoas tenham as consequências ruins, porque Ele ama a justiça, porque Ele é a justiça. Mas Ele não fica nem um pouco feliz, Ele fica triste quando alguém se perde, porque uma prova disso é que Ele faz de tudo, né? Dá as instruções para todo mundo, a todo momento Ele bate na porta, vindo com a sua palavra, com o seu alimento, que é a sua palavra, para todas as pessoas. Então, não sei se o inferno é a criação de Deus ou se é apenas uma permissão. Ele permite que alguém vá para lá como consequência daquilo que alguém fez de errado. Porque ele dá todas as instruções e até um plano para alguém, quando faz algo errado, ele tem como consequência as consequências desse algo errado, e muitas vezes é o sofrimento, é a dor, é a morte. E aí, ele viu que precisava desse plano e o próprio filho dele foi sacrificado para que a gente apenas tenha fé nesse sacrifício e seja curado, e seja perdoado, e seja anulado aquilo que a gente fez de errado, né? E a gente fez de errado, se arrepende, tem fé nele de que ele vai compensar por isso, por o nosso erro, e a gente a partir dali procurar não errar mais. É isso que ele pede. Porque é uma injustiça, alguém fez algo errado, alguém vai sofrer as consequências. Então, o inferno é um ponto de justiça. E na palavra de Deus ele diz que suporta com paciência os vasos que foram feitos para a perdição. Então, todos nós temos a mesma oportunidade, porque nós temos a instrução que Deus dá, nós temos o livre-arbítrio. Então, Deus, Deus não quis simplesmente salvar as pessoas como um robô, totalmente por suas próprias forças. Ele pode fazer isso muito bem, mas ele não quer pessoas robô, ele quer pessoas que é capaz de ter sentimento, de amar, de ser semelhante a ele, de pensar, de decidir, de tomar decisões e de querer uma coisa ou outra, de abandonar uma coisa ou outra, de tomar decisões. Foi por isso que ele nos deixou o livre arbítrio. E aí quem escolhe o mal, sabendo que ele dá instrução, fala que se escolher, terá as consequências ruins. Então todos fazem, mas estão sabendo. E até mesmo na salvação ele não transformou totalmente as pessoas num robô. Ele não obriga as pessoas a decidirem, né, o que é bom. Mesmo o que é bom, a vida eterna, ele não obriga as pessoas a aceitar a vida eterna. Ele dá as instruções, diz o que é para ser feito, para chegar até lá, para ser aceito por Deus. Ele dá o livre-arbítrio e ele elaborou o sacrifício lá de salvação. Então, ele deixou para as pessoas apenas uma parte, que é ter fé nisso, querer isso e seguir. Então, as pessoas que queiram isso, que queiram ser batizado nisso aí, que queiram estar junto desse plano,
crer e ser batizado nisso aí, né, nesse plano de Deus, são essas que irão aceitar e estarão fazendo apenas a sua pequena parte, pois Deus já fez todo o resto, Deus fez, Deus criou e Deus elaborou depois o plano de salvação daquela sua criatura que estava perdida, que já não era tão boa. Então Deus faz tudo pela humanidade, porque Ele ama, então Ele fez essa criatura e Ele criou tudo, a criação, o céu, a terra, os humanos, e Ele quer recuperar essa sua criação. Ele não quer simplesmente abandonar, Ele não quis e criar novas pessoas do zero, não. Ele quis recuperar a humanidade. E é isso que Ele tem feito desde sempre. E isso vai se concretizar com o reino dos céus novamente aqui na terra. Mas só vai fazer parte as pessoas que querem, que aceitam, que desejam, que querem isso para a sua vida, porque Deus deixa as pessoas livres para decidir. Ele apenas mostra que o plano é bom e tem as suas promessas de que será bom, não haverá mais planto, nem clamor, nem dor, e que as pessoas viverão felizes, não faltará nada. Elas mesmas construirão aquilo que elas vão precisar para viver. Então, Deus vai capacitar, vai instruir. É isso que Ele promete. Mas se as pessoas quiserem isso, não, Ele não está obrigando ninguém a fazer isso. Porque Ele é um Deus de justiça, Ele deu livre-arbítrio, Ele não quer tirar esse livre-arbítrio, Ele quer deixar as pessoas decidirem. Então, Ele é justiça. Então, existe a morte e o pecado, que é a consequência dos erros, né? A morte é a consequência do pecado, do erro. E existe o inferno, que é a justiça, né, da pessoa ter escolhido aquele caminho. E aí Deus, Ele obviamente não é contente com isso, pois Ele fez a sua criação, o desejo é de que as pessoas fossem felizes para sempre, numa terra paradisíaca, né, o plano de Deus, o propósito original, e Ele quer isso e vai ter o remanescente, vai ter pessoas que vão fazer parte desse plano, dessa obra de Deus, desse paraíso que Ele sonhou, que Ele criou, e Ele fica triste pelas pessoas que não vão participar. Então, existe o pecado, existe as consequências do pecado, porque Deus quer. E quando eu digo Deus quer, porque Ele permite, porque Ele é justiça e Ele permite que aquele que construiu as consequências, construiu os motivos para a dor, terá a dor. E aí, quando a gente ele sabe que a gente não é capaz de se livrar das consequências do pecado, dessa dor, ele elaborou um plano de salvação através do seu Filho, Jesus Cristo, pelo qual as pessoas vão se livrar das consequências ruins que elas causaram. E aí, deixou apenas essa parte para nós, que é ter fé, e aí aqueles que não quiserem estarão livres para escolher, para decidir, e isso é a justiça de Deus. Ele quer que exista essa justiça, né? Ele não fica contente, mas Ele quer que exista a justiça, porque senão a sua palavra não muda, Ele não volta atrás. Ele criou o mundo assim, as suas coisas são assim, seus princípios são assim, e assim será. A sua palavra não muda, Ele diz: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão.